Você crê que o Espírito de Deus dirige a sua vida? Amém? Está seguro disso? Pois você vai ver que isso aconteceu na vida do Gideão. E porque aconteceu na vida do Gideão, as coisas mudaram. E mudaram para melhor. Vocês se lembram que eu preguei aqui sobre uma juíza da Bíblia, chamada Débora? Quando ela terminou o ministério dela, que ela enfrentou aquele rei Jabim de Canaã, e as forças eram difíceis, mas ela conseguiu, junto com o seu exército. E depois que a vitória foi conseguida, o que a Bíblia relata? Que houve o quê? 40 anos de paz. Então houve 40 anos de paz. Mas naquele meio, depois desses 40 anos de paz, que o povo viveu e celebrou aquela vitória, isso terminou no capítulo 5. O capítulo 5, o último versículo do capítulo 5, foi celebrando os 40 anos de paz. Olha como é que abre o primeiro versículo do capítulo 6. Se o capítulo 5 terminou com a celebração de 40 anos de paz, olha como é que abre o capítulo 6. Primeiro versículo do capítulo 6. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. O que aconteceu aí? O que você acha que aconteceu? O povo foi abençoado durante o ministério daquela mulher chamada Débora, porque Deus a levantou como mãe em Israel. E Deus abençoou o projeto que Ele mesmo criou para o povo. E o povo venceu aquela opressão. E aquele momento foi um momento de vitória para o povo. Mas encerra aquele momento tão especial na vida do povo, e o povo se esquece do que Deus havia feito por ele. O povo se esquece do compromisso de fidelidade. E o povo se esquece de dar graças a Deus pelo fato de viver 40 anos em estabilidade, em harmonia, em paz. Quantas vezes perdemos a harmonia, perdemos a paz, perdemos a estabilidade por causa disso que aconteceu aí, ó. Depois de 40 anos vivendo na paz de Deus, o povo fez, os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor. Por que as coisas desandam na nossa vida? Não é porque Deus se cansou de nos abençoar, é porque nós nos cansamos de ser abençoados e achamos que tem outro tipo de vida, outro caminho, outra escolha que nós podemos fazer e podemos viver. Então esse povo escolheu, depois que houve aquele período de bênção, vitória sobre um problema grande, agora o povo esquece de Deus, esquece dos feitos de Deus, esquece das obras de Deus. E o que acontece? Fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor, perante a face do Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas. Por quanto tempo? 7 anos. Então, muitas vezes, nós não entendemos por que nós estamos passando por privações, por que nós não estamos passando por dificuldades e lutas, por que as coisas não estão dando certo, por que as coisas estão dando errado. Às vezes nós não prestamos atenção que, precedendo esse momento de bênção, a gente faz escolhas erradas, faz escolhas insensatas, pratica atos contrários ao propósito de Deus, e aí a gente vai se distanciando de Deus. E como a vida não fica vazia, sabia que psicologicamente a vida não fica vazia, ela não se esvazia. Sabe por quê? Porque existe dentro de nós uma tendência a preencher o vazio, como a natureza também tem a tendência de preencher o vazio.
A natureza, ela não suporta o vácuo. Toda vez que tiver um vácuo, ele vai ser preenchido de alguma maneira. E para esse vácuo continuar existindo, a gente tem que bloquear qualquer entrada de qualquer coisa dentro dele. Então a vida vazia é como um espaço que tem que ser de alguma maneira preenchido. É por isso que a gente vai pensar que muitas vezes o vazio da nossa vida, a gente pensa que ele vai existir para sempre na nossa vida. Não vai. A natureza vai preencher esse vazio de alguma maneira. Por isso que às vezes quando a nossa vida se esvazia de Deus, o mundo ao redor vai encontrar um jeito de preencher esse vazio, porque a natureza não suporta o vazio. A sua vida nunca será vazia, ela será cheia de alguma coisa. E eu gostei muito uma vez que o pastor Rubens Lopes, lá de São Paulo, já de saudosa memória, ele disse no final de uma reunião da convenção, que nós íamos nos preparar para almoçar. Só que ele disse assim, nós vamos nos preparar para suprir o grande vazio que existe dentro de nós nesse momento, que era a fome, né? Tinha que colocar alguma coisa para preencher o vazio deixado pela fome. Muitas vezes nós não percebemos que quando nós deixamos as coisas de Deus, deixamos os caminhos de Deus, deixamos as promessas de Deus e os caminhos vivenciados no passado, a gente vai deixando, abandonando, vai esfriando, vai se distanciando. Então aquele conteúdo vai saindo, aquele conteúdo vai se esvaziando, vai se esvaindo. E neste mesmo momento em que este conteúdo espiritual vai se esvaziando, outro conteúdo vai tomando o lugar do vazio. E a vida vai deixando de ser cheia do Espírito e ela vai se tornando cheia de outras coisas. Aí diz que aqueles filhos de Israel se esvaziaram da paz que Deus havia concedido e começaram a encher-se de coisas, mas perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas. A gente tem que ter muito cuidado de não permitir que a nossa vida se esvazie das coisas boas e que ela se preencha das coisas ruins. E muitas vezes esse movimento é feito pelas nossas escolhas. Primeiro nos esvaziamos de Deus pela indiferença, pela rotina, pelo fato de não cultivarmos a espiritualidade, pelo fato de não reconhecermos o Senhor em todos os dias, pelo fato de não sermos gratos pelas bênçãos, achamos que as bênçãos passam a ser coisas acidentais na nossa vida, fruto do acaso, e não paramos para celebrar as vitórias e as bênçãos de Deus todos os dias, para garantir que a nossa vida estará cheia daquilo que honra, glorifica o nome do Senhor e que nos faz gratos por recebermos estas bênçãos especiais do Senhor. A gente vai deixando isso de mão. E à medida que vai deixando isso de mão, o coração que não pode estar vazio, que não suporta o vazio, ele vai se enchendo de alguma outra coisa que vai dando o sentido para a nossa vida. Porque uma vida totalmente vazia seria uma vida totalmente sem sentido. Então nós vamos dando para a nossa vida sentidos, muitas vezes diferentes, daqueles que o Senhor propôs para nós como um propósito, quando nos criou a sua imagem conforme a sua semelhança. Faz sentido para vocês? Faz? Então, nossos irmãos do passado passaram 40 anos vivendo cheios de uma bênção. E agora eles se esvaziam daquela bênção, porque eles trocam aquela bênção por algo diferente e enchem os seus corações daquilo que não é agradável ao Senhor. Fizeram mal perante o Senhor por 7 anos. Então, o que aconteceu nesse momento? O povo vai fazer algo especial. Veja o verso 2, por favor. Vamos seguir um pouquinho aí à frente. Prevalecendo o domínio dos medianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes,
e as cavernas e as fortificações. O que aconteceu? Quando eles se encheram daquela situação e caíram então no julgamento de Deus ali, eles mudaram a sua vida. Porque tudo que enche o nosso coração se reflete na nossa ação, na nossa atitude. Como eles se esvaziaram do divino e se encheram daquelas outras coisas, o Senhor disse: ó, se vocês escolheram isso, vocês vão ficar à mercê disso. E o que foi que os midianitas fizeram com eles? Eles começaram a plantar, eles plantavam a sua plantação. Então, quando eles iam colher a sua plantação, os midianitas vinham como eles, assim como se fossem gafanhotos, e roubavam tudo, e rapavam tudo, e não deixavam nada. E eles então plantavam, trabalhavam, produziam, e na colheita eles eram roubados, perdiam tudo. Então, para não perder tudo, o que eles fizeram? Eles fizeram então covas nas montanhas, fizeram fortificações escondidas, para esconder o resultado do seu trabalho, a fim de que os midianitas não pudessem roubar. Mas os midianitas insistiam e eles passaram um período de muita provação, foram 7 anos de provação. Veja o verso seguinte, verso 3. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra. Então, cada vez que semeava, cada vez que produzia, cada vez que colhia, então aquilo era uma ameaça, porque os inimigos vinham para roubar aquilo, para destruir aquilo. Veja só o verso seguinte, olha só. E contra eles se acampavam, destruindo os produtos da terra e até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem boi, nem jumento. Então, a paz de Deus que eles viveram lá atrás, era a paz que eles estavam vivendo agora? Totalmente contrário. Mas a Bíblia diz que era porque eles fizeram escolhas erradas. Colocaram no lugar da paz de Deus, que excede todo entendimento, aquilo que era mal aos olhos de Deus. Então, isso é um alerta para nós. Que a gente olhe a vida da gente e tenha certeza de que as bênçãos de Deus estão sendo cuidadas como bênçãos de Deus, e que os cuidados de Deus estão sendo honrados, e que nós somos gratos pelo cuidado de Deus, e não deixar que nenhuma ação contrária ao propósito de Deus tome o lugar daquilo que Deus preparou para nós, a fim de que nós não venhamos sofrer as consequências das nossas escolhas erradas. Então, verso 5. Olha só, pois subiam com seus gados e tendas e vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, entravam na terra para destruir. Então imagine que o diabo foi fazer o quê? Roubar, matar, destruir. Quando você faz coisas compatíveis com a expectativa do diabo, você colhe o fruto de matar, roubar e destruir. Quando você faz as coisas compatíveis com o propósito de Deus, você tem paz por 40 anos, 100 anos, 200 anos. Então, a paz de Deus, que excede o entendimento, ela é uma dádiva de Deus. Mas quando a gente se distancia dos caminhos de Deus, as consequências aparecem, e aí está o retrato de uma terra abalada, de uma terra sofrida. Veja o verso seguinte, diz assim, assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Israel ficou muito debilitado. Diz com a sua boca, Israel ficou muito debilitado. Quantas vezes nossa vida fica debilitada? Por causa dos nossos descaminhos, por causa das consequências das nossas escolhas. Então a palavra de Deus nos alerta. Olha, aquele povo que foi abençoado, que foi vitorioso, por fazer o que era mal aos olhos de Deus na sequência, agora é um povo debilitado, um povo enfraquecido. Então os filhos de Israel fizeram o quê? Clamaram ao Senhor. Começa a história de novo, né? Lá atrás eles não clamaram e a Débora não foi levantada para abençoar?
foram abençoados. Agora eles fizeram o que era mal. O que eles fizeram de novo? Então, Deus é um Deus de grande paciência, de grande domínio próprio. Assim, eu acho que Ele é o exemplo maior da paciência, da misericórdia. Porque esse povo, na hora dessa situação, eles clamam ao Senhor. E agora o que o Senhor diz? Agora vocês estão me procurando? Agora eu quero que vocês estão tudo para o inferno, não quero saber mais de vocês. É assim? Olha como Deus entende a nossa natureza pecaminosa, como Ele entende as nossas mazelas, e como Ele sabe que isso é ruim para a nossa vida, é destrutivo para a nossa vida, e como Ele nos criou como um ato de amor, e como Ele ama o mundo, ao ponto de dar o seu Filho. Ele não quer que ninguém se perca, que ninguém se deteriore. Então Ele diz: eu sei que você fez isso porque lhe faltou entendimento, lhe faltou conhecimento, lhe faltou discernimento, porque a ignorância da nossa vida espiritual nos afasta dos santos e retos caminhos do Senhor. Veja o verso seguinte, clamaram ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, tendo os filhos de Israel, então, eu estou passando um momento difícil, clame ao Senhor, faça uma análise geral, se tiver alguma coisa que precisa ser ajustada, ajuste, clame ao Senhor, por causa daquilo que você está vivendo e precisando restaurar, superar, vencer. Por isso tem que clamar ao Senhor. E todo clamor tem uma causa. Lá a causa eram os midianitas. Mas eram os midianitas? A causa era o que eles tinham feito. Por causa disso os midianitas apareceram. Por causa dos midianitas eles estavam debilitados. E por causa de tudo isso eles oraram ao Senhor. Lembraram que tinha um Senhor. Oraram ao Senhor. Olha o que acontece. Verso 8. O Senhor lhes enviou um profeta, que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, eu que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão. Olha o que o profeta disse: gente, o Senhor me enviou aqui para dizer para vocês, que foi Ele que tirou vocês da casa da servidão, do Egito. Então Deus já operou na vida de vocês lá atrás. Deus já operou de vocês em muitos momentos, e Ele é o Deus que opera sinais e maravilhas. Veja só o que o profeta vai dizer, verso 9, assim: vos livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos que vos oprimiam. Agora vocês estão sendo oprimidos de novo. Olha só o que o profeta está dizendo: eu já livrei vocês no passado, já libertei vocês de situações complicadas, e agora vocês caíram na armadilha do inimigo outra vez. Então agora, outra vez eu estou mandando um profeta para dizer: lembra que eu já fiz isso na vida de vocês. Isso que vocês estão me pedindo não é agora não, já fiz isso mais de uma vez. E agora veja o que acontece no verso seguinte. E disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvido. Eu sou aquele que já falei, mas vocês não deram ouvido à minha voz. Por que não deram ouvido à minha voz? O que aconteceu? Olha só, o verso seguinte, assim: então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra, que pertencia a Joás, Asberrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos... Não fizeram as covas lá? Então Gideão estava fazendo isso. Então nós vamos encerrar aqui, porque esse aqui é o momento quando vai começar a obra de Deus na vida do Gideão. E a vida do Gideão vai mostrar como que nós devemos agir para sermos mais do que vencedores. Então ali estava o anjo do Senhor, o profeta, dizendo: eu já fiz isso, mas vocês não deram atenção, vocês entraram no mesmo erro. E então, aí vem o anjo do Senhor, e quando está Gideão malhando o trigo para colocar a salvo dos midianitas, aí então o Senhor vai dar uma mensagem para ele e vai instruir a vida dele.
Mas isso nós vamos continuar logo à noite. Por isso eu quero convidar vocês às 7 horas, para vocês entenderem como Deus começou a trabalhar com Gideão e como Deus terminou a história com Gideão. Você quer saber como ele terminou? Quer saber? Então abra lá no capítulo 8:28. Olha como é que terminou a história lá. Então os homens de Efraim disseram a Gideão: que é isto que nos fizeste, que não nos chamaste quando foste pelejar contra... Vai mais um agora, verso 28, 32, 28, deixa eu ver aqui. É o momento quando ele diz, 28. É 8:28. Assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel, e nunca mais levantaram a cabeça, e ficou a terra em paz durante... Como é que era a paz lá da Débora? Como é que é a paz do Gideão? Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós é que fazemos a coisa errada, e Ele precisa estar levantando profeta para nos dizer, Ele precisa estar levantando liderança para nos conduzir, Ele precisa estar fazendo tudo de novo, para a gente ser abençoado de novo. E isso não é saúde espiritual, isso é altos e baixos. Deus não quer que a gente ande em altos e baixos, Ele quer que a gente caminhe, voe com asas, como águias, que a gente corra e não se canse, que a gente prospere em todos os tempos, até chegar à casa do Pai. E assim termina esse primeiro momento da vida do Gideão. Mas só para vocês saberem, que durante a história de Gideão, vocês vão aprender muitas coisas que nós precisamos fazer e outras que nós precisamos deixar de fazer, para que a gente não entre nesse carrossel de altos e baixos, que a gente seja sempre caminhando para o alto, para a frente e para o alto, porque o Senhor quer que nós tenhamos a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardando os nossos corações e as nossas mentes.